Clube do Livro Eldorado, com Roberta Martinelli. Oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o nosso Clube do Livro Eldorado. Esse é o último episódio dessa temporada que foi loucamente bonita. Mas foi louca, mas foi bonita. Bom, hoje a gente vai ler O Bom Mal, da Samantha Schweblin, lançado pela editora Fósforo. Esse é um livro que muita gente fala, tipo, todo mundo falava, você tem que ler, é impressionante o que ela faz com os contos. E realmente é muito impressionante. Quando você lê, assim, tem uma estranheza, tem uma coisa no ar que sei lá, sabe? Que pega, que te impressiona, sabe? Você fica vidrada nisso. Então, para ler comigo este livro, eu chamei duas pessoas. A primeira vai ser quem escreve, porque é a tradutora do livro, que é a Lívia de Orsola. Ela é tradutora desse livro e eu queria muito que ela estivesse aqui com a gente, porque deve ser um processo muito intenso traduzir esse livro, né? A Lívia também é editora e é uma honra tê-la por aqui. O estranho é sempre mais verdadeiro. Cartas, Silvino Campo. Clube do Livro Eldorado. Parte 1. Quem escreve? Bom, vamos lá. Hoje eu tô com um livro, gente, que eu acho que todo mundo fala desse livro em todos os lugares. É o livro mais falado do momento, que é o Bom Mal, da Samantha Schweblin. E eu tô aqui, aí é uma honra gigante, porque eu trouxe para falar comigo sobre ele a Lívia de Orsola. É assim que fala? De Orsola. De Orsola? Isso. Sério? Tem que pôr um acentozinho ali. Sabe que eu sempre achei difícil? Porque eu sempre tirava o O, sabe? Quando eu lia... Sabe quando você lê nome russo? Ah! Sabe quando você tá lendo nome russo na literatura? Que você lê e você, tipo, não lê direito. Não leio, não Então lemos. eu sempre li Lívia Dersola. Entendeu? Aí quando eu vi o O, eu pensei, gente, como fala o nome dela? De Orsola. Mas é muito comum, é difícil mesmo. Qual é De que Orsola. Qual que é? É italiana, origem italiana. Tudo italiano. Tudo italiano. Tudo E a buona gente. Lívia, ela é a tradutora do Bom Mal, da Samantha Schweblin. Também é do Pedro Mairal. Sim, né? sim. Que eu amo o Pedro Mairal. Bom, queria primeiro falar como é que você chegou a esse lugar de tradutora. Bom, vamos lá. A gente até estava conversando um pouquinho, né, antes de começar a gravar. Na verdade, eu me formei em jornalismo, depois me formei em letras. E eu nunca imaginei, assim, não era uma coisa que eu sonhava em trabalhar em editores e tal. Isso aconteceu meio por acaso, eu acabei indo trabalhar na Kozak Naif, da outra temporada, né? Da primeira temporada. Da primeira temporada. E lá, claro, aí, bom, para quem gosta de livro, gosta de ler, foi um parque de diversões, me apaixonei e comecei a entender como os livros eram feitos. A minha família tem essa origem ítalo-argentina, depois eu comecei a estudar letras, na letras eu fui me encaminhando para o espanhol e comecei a querer traduzir, assim, um pouco já ambientada com os livros e querendo trabalhar com literatura de um jeito mais próximo. Aí, enfim, fui para edição de livros e também comecei a traduzir. Aí um dia eu cheguei lá na editora, tinha um livrinho infantil, eu nunca tinha traduzido nada, né? Então tinha um livrinho infantil que eu vi na programação, que era de um espanhol. E aí fui lá, bati na porta da diretoria e falei, quero traduzir, assim, com a cara e com a coragem. Eu lembro que o diretor segurou um risinho, assim, do tipo, o que essa maluca tá fazendo? Né? Porque eu ainda não editava livros, eu trabalhava na comunicação. E aí ele me olhou assim, ele falou, tá bom, vamos tentar. E aí, bom, traduzi esse livrinho infantil. Até hoje eu traduzo muitos livros infantis, que é uma coisa que eu adoro, porque te permite um outro jeito de trabalhar a linguagem, de mergulhar naquilo, pensando nas crianças e, enfim, uma coisa muito mais leve, não só nos temas, mas também no jeito de tratar a linguagem, né? E foi assim que eu consegui começar, pelo menos, com os infantis. Aí depois, passaram os anos, a Kozak Naif editava a obra do Adolfo Bioy Casares, do argentino, que eu amava. E aí eu já estava trabalhando com edição. O primeiro livro que eu editei na vida foi um romance chamado Diário da Guerra do Porco, do Bioy. Em seguida, a Kozak perdeu o direito de publicação das obras do Bioy. Esses direitos foram para a Globo. E eu fiquei muito chateada, porque eu tinha começado a editar um autor que eu amava, tarará,
e de repente perdi, né, ia perder a chance de fazer os outros livros dele, que ainda estavam por vir. Na época, quem editava, assim, a obra do Bioy foi parar na mão da Ana Lima, que foi, enfim, que vai ser a outra convidada daqui. Olha só. Tudo Gente, olha que loucura. Tudo se fecha. Ela era editora da Globo, né? Foi a última curadora da Flip, enfim, uma pessoa incrível. A gente se conhecia, assim, eu e a Ana, porque a Ana chegou a trabalhar na COSAC, mas a gente não trabalhou ao mesmo tempo lá, eu cheguei depois. Só que a Ana, e é muito legal falar disso, que eu nem tinha planejado falar disso, mas eu queria... Eu tô muito impressionada, porque ela falou, eu mandei pra ela logo no começo, porque eu queria convidar ela e eu nunca tinha rolado, aí eu mandei, ela falou, eu quero falar do Bom Mal. Olha, nossa, eu não sabia disso. Que legal. Mas pode ser que eu chore, tá, em algum momento, porque o que eu vou falar agora é o seguinte, porque a Ana era muito amiga de uma querida para mim, que me ensinou muitas coisas, com quem eu convivi muito de perto e me ensinou não só coisas de edição, mas também da vida, assim, acho que foi a pessoa que talvez tenha me aberto a porta do mundo adulto, que é a Maria Helena Rigucci, que faleceu em 2013, se não me engano. A Lena é irmã do Davi Arrigucci, que é o grande, né, talvez o maior crítico literário que a gente tem hoje vivo ainda, e a Lena trabalhava na COSAC. E a Lena era uma senhora, tal, eu era uma piveta, e ela me olhou, e a gente, não sei, alguma coisa ali... Bateu. A gente se grudou, assim, e era muito... talvez eu me perca também, você me ajuda a voltar. Tá. Enfim, mas a gente tinha a Lena, assim, como nosso elo, digamos assim, né? As duas apaixonadas pela Lena, ela era muito amiga da Lena e tal. E aí, quando ela tava e era essa, mais ou menos, a minha conexão com a Ana. Mas aí, com a mesma cara de pau com a qual eu bati na porta lá do diretor para querer traduzir o livrinho infantil, eu escrevi um e-mail pra Ana, falando, Ana, poxa vida, vocês roubaram o Bioy da gente, agora o mínimo que você pode fazer por mim é me deixar traduzir um livro, né? A Globo publicou a obra completa do Bioy. Essa obra saiu em 3 volumes. E a Ana falou, claro, olha, tenho essa lista de romances ou de livros que ainda não tem tradutor, não tem dono, escolhe aí o que você quer, né? E eu queria muito traduzir O Sonho dos Heróis, que é um romance que eu amo do Bioy. Adoro, acho que é dos meus livros favoritos. Só que aí alguém já estava traduzindo, não me lembro quem. Talvez o Sérgio Molina, não tenho certeza. Aí eu escolhi um outro livro, menos conhecido, que se chama Grinalda com Amores. E aí foi a primeira tradução de livro adulto que eu fiz. Não tenho nenhuma coragem de abrir essa tradução hoje, porque, enfim, isso já faz muitos anos e, claro, não sei em que estado. Bom, acho que deu certo, porque, enfim, tá lá publicado, né? E não sei se o pessoal bonita essa conexão de vocês. Foi muito legal. Faz muitos anos que a gente não senta pra bater um papo, mas teve isso, assim, foi ela, na verdade, que deixou eu traduzir o primeiro livro adulto, né? Foi muito legal. E o primeiro foi esse, assim, foi um argentino que, enfim, aí isso se conecta um pouco com a história da minha família e aí tudo se mistura. E como foi? Porque, assim, o trabalho do tradutor é um trabalho invisível, né? Que a gente muitas vezes passa batido na festinha, né? Mas que é muito essencial, porque porque vocês escrevem um livro, né? Vocês sacam um jeito, né? Vocês sacam um estilo, vocês sacam um modo e trazem isso para nossa língua. Então, vocês reescrevem um livro. É uma coisa muito louca, né? Tipo, primeiro é um trabalho de confiança gigante, né? Quando o autor é vivo, deve ser uma loucura. Nossa, deve. Mas como é que foi, tipo, essa primeira, assim? Você não ficou com essa noia que eu criei agora? Então, claro, né? Assim, o primeiro trabalho de qualquer pessoa, eu acho que é isso. Vem recheado de inseguranças, enfim, as reflexões a respeito do ofício, você um pouco vai desenvolvendo ao longo da trajetória, né? Eu acho um ofício lindo, porque é como aquela frase que, agora eu vou errar o autor da frase, não sei se foi o Guimarães Rosa que disse, mas que é assim, traduzir é conviver, né? Não existe um mundo que se queira próximo ou que queira dialogar se não houver a tradução. E tradução, quando eu falo de tradução, eu estou falando no sentido bastante amplo. Eu não estou falando só de tradução de um idioma para o outro. Às vezes, um jornalista, por exemplo, ele é o cara que vai traduzir a linguagem do especialista para a população em geral. Né? Então, a tradução ela é uma coisa muito mais ampla. Mas quando a gente está falando de literatura, a gente tem que observar algumas coisas.
que são importantes. De fato, o tradutor e a tradutora, a gente anda numa linha bastante fina entre compreender o estilo do autor, para que isso não seja deturpado, para que a gente não faça uma outra coisa, né, que não foi aquela que o autor propôs. Ao mesmo tempo, a gente está falando de outro idioma. Então, os livros traduzidos que os leitores leem, eles não estão lendo o autor, eles estão lendo as palavras escolhidas por uma outra pessoa que está apresentando ao leitor o universo do autor, né? Então, por isso que a gente fala muito, hoje em dia tem um debate bastante fortalecido, ainda bem, a respeito de uma espécie de coautoria do tradutor, né, em relação ao livro. Você sabe que eu ainda nem me sinto tão confortável de usar essa palavra, né? Sim. Coautoria, por isso que eu falo uma espécie de coautoria. Mas acho que é meio por aí mesmo, acho que talvez a gente tenha que se sentir mais confortável de se apropriar desse termo, porque de fato a gente reescreve o livro com as nossas palavras. É por isso que não existem duas traduções iguais, é por isso que ao longo dos anos as traduções são refeitas, né? Não exatamente para que elas sejam atualizadas, mas porque elas, através delas, você está dando a conhecer um outro olhar, né? As palavras realmente elas não vão ser as mesmas. Sim. Não tem jeito. Então, é um trabalho criativo, é um trabalho, claro, é um trabalho criativo que não pode perder de vista o original. O original não pode ser tá tão ali, criativo, né? Não, segura a criatividade. Né? Então, uma época da minha vida, eu dava uma oficina de tradução literária na Casa Guilherme de Almeida, que infelizmente também acabou. Mas era muito legal, assim, na oficina, porque falando dessa criatividade, usando até certos teóricos da tradução, eu gostava de usar alguns teóricos da tradução de poesia, porque eu acho que a poesia também, como a literatura para as infâncias, também tem uma abertura maior para que a gente consiga imaginar muitos caminhos, né, para a linguagem. Então, a gente falava muito da tradução de poesia para depois a gente passar à tradução de prosa, né, que é o que eu faço. Eu realmente nunca me atrevi a publicar nenhuma tradução de poesia. Mas a gente fazia essa brincadeira ali para que a gente esticasse os dedos, as pernas e se espreguiçasse um pouco mais, assim, nessa conduta, né? E, claro, que às vezes a pipa voava e aí tinha que voltar. Tinha que falar, bom, peraí, calma, que temos um original, temos uma autoria originária que não pode ser jamais ignorada, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente é capaz de pegar essa coisa que é o original e passar por um processo que é muito individual, que diz respeito a cada pessoa que traduz, e devolver uma outra coisa para o leitor e para a leitora. Esta outra coisa vem também com uma marca autoral, né? Sim. É basicamente isso. E aí, quando você foi... Como é que foi? O Bom Mal é o primeiro que você traduziu dela ou você traduziu os outros? Não, eu traduzi o Quentux, que é um romance muito louco da Samantha. Malucão mesmo, assim, é um romance em partes. São capítulos que se conectam de uma forma não convencional. E quem traduziu Pássaros na Boca foi o Joca Terron. E o Distância de Resgate, que, se não me engano, é o único romance da Samantha que está publicado aqui. Porque ela, de fato, é uma autora bastante conhecida pelos contos, né? O Distância de Resgate é um romance maravilhoso. Assim, se você é mãe ou pai, não sei se você vai dar conta de ler sem um nó na garganta. Já vi spoiler. Ótimo, já bom saber. Não é bem um spoiler, mas é como chama isso? Aviso, um alerta de gatilho. Exatamente. Mas é um beta romancinho, porque ele é curtinho. Eu vi né? ela falando, eu amei, que ela faz romances curtos e contos longos. Exatamente. Os contos dela dariam novelinhas, por exemplo, né? Por causa da extensão. Mas, enfim, aí depois eu traduzi... o primeiro que eu traduzi foi o Quentux e agora o Bom Mal, que eu acho espetacular. E aí, você lê antes de traduzir? Você lê inteiro primeiro ou não? Então, olha, eu também vou aqui abrir as entranhas do mercado editorial. Claro que o ideal é a gente ler o livro primeiro e só depois traduzir, né? Mas o tempo editorial não nos permite, porque existem os prazos, existem uma série de circunstâncias que não nos permitem. Uma feliz coincidência que pode acontecer é assim, sei lá, eu que leio literatura argentina, enfim, no original,
li um livro que eu gostei muito e, de repente, por coincidência, depois de um tempo, alguém me chama para traduzir esse livro e eu, então, já li. Mas isso, né, é um alinhamento astrológico que nem sempre acontece. Sim. Então, em geral, não. Esse livro, infelizmente, não tinha lido antes. Até porque ele é novo, né? Ele não foi um livro que demorou para ser publicado no Brasil. Ele foi, se não me engano, ele foi lançado e já, em seguida, a Fósforo Já lançou quis publicar aqui. no Brasil. Então, nem teria dado esse tempo. Mas é isso. Sim. E ela tem uma estranheza e ela e você juntas tem, que eu li é vocês. Não, mas vamos falar dela porque de fato ela tem essa estranheza, assim, tem uma coisa Ela tem, gente. que é um mistério, que é uma coisa que eu acho que deve ser difícil de não se perder também, não? Ela tem um... Posso até... Ela é incrível, né? Tô abrindo aqui o livro que eu queria falar, da epígrafe do livro. Ah, é muito bonito mesmo. Cadê? Aqui, ó. A epígrafe é nada menos da Silvina Ocampo, né? E ela diz, o estranho é sempre mais verdadeiro. Bom, a Silvina Ocampo, outra feliz coincidência, é que eu traduzia a Silvina aqui. Os 2 livros que tem dela no Brasil fui eu que traduzi. E é uma autora que eu sou apaixonada, que eu quis fazer como editora na Kozak. E quando estava tudo certo pra eu mandar para tradução, a Kozak fechou. Veio o anúncio do fechamento da editora. Uhum. E aí eu saí com o livro, que é A Fúria, da Silvina, debaixo do braço. E falei, bom, se eu não posso editar, eu quero traduzir. E aí, nessa época, a Rita Matar, da Eu amo, gente, porque assim, com ela é assim, tudo assim, se eu não posso, alguma maneira eu vou estar, então eu vou traduzir todos os livros que eu gosto. É isso, né? Você tem que tá com medo, vai com medo mesmo, e vai dando um jeito e as coisas vão acontecendo. Mas sempre encontrei gente muito legal pelo caminho que me ajudou a traduzir as coisas que eu queria. Então, a Rita, que é a editora, né? Quer dizer, quem editou esse livro, Bom Mal, foi a Eloá Pina, queridíssima amiga, mas a Rita é dona da Fósforo, uma das donas da Fósforo, e ela era editora da Companhia das Letras nesse momento em que eu queria muito traduzir a Silvina. Eu falei, Rita, é o seguinte, vamos fazer a Silvina? Assim, eu vou traduzir a Silvina. Eu queria que você editasse, mas se você não puder, se a companhia não quiser, em algum lugar eu vou traduzir essa mulher. Aí ela falou, não, vambora. E aí foi ela que fez a campanha da Silvina, numa época em que as latinas, não estavam em alta como estão agora. Não né? tinham seu sazon reconhecido pelo mundo todo. Nada disso. Então, ela foi lá uma campanha mesmo, né? Bom, no fim, a Rita acabou saindo da companhia, depois quem editou o segundo livro foi o Emílio Fraia, né? Que, enfim, foi toda essa conversa que também abraçou, que, enfim, também adora a Silvina, adora os argentinos. E foi assim, mas olha, tá vendo, me perdi. A gente tava falando do estranhamento, que é legal que você citou a Silvina por causa disso. Porque a Silvina é a esquisita, né, da literatura. É a mãe das esquisitas, é a mãe da Mariana Henriques, enfim, e a Samantha tá dizendo aqui, né? Maravilhosa. Ela tá dizendo aqui, bebi na fonte da Silvina, né? E a Silvina tem isso tanto quanto a Samantha, que é assim... É aquela coisa do estranho familiar, aquele conceito freudiano que você... que tá tudo dentro de você, faz parte de você, faz parte do seu cotidiano. Tudo é aparentemente familiar e você, de repente, se flagra não reconhecendo aquela coisa familiar, né? Então, a Samantha, ela faz isso, assim, é uma mestra em fazer isso. O terror não tá fora. O terror não tá num castelo debaixo de chuva, com raios. Não, o terror tá em casa, bebendo um copo d'água, ele tá ali. O terror tá do lado, o terror tá dentro, né, da gente. Sim. Então, é isso que ela faz, é esse o jogo que ela propõe. E ela faz isso muito bem. E você não consegue começar a ler. Você vai lendo um conto da Samantha, teu coração vai palpitando, e você vai esperando alguma coisa acontecer. E às vezes o que acontece... é algo, sim, muito importante, muito radical, mas não tá fora. Não tá fora, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar aqui no primeiro conto... O Bem-vindo à Comunidade. Bem-vindo à Comunidade. Quer dizer, tudo se passa dentro desta mulher. E é super estranho, porque começa uma mulher entrando num lago com umas pedras, aí você vê que ela tá tentando se matar, você começa a entender isso, aí ela sai, volta, e ela volta pra casa e continua o dia. Aí, tipo, sei lá, ela encontra a filha e fala, mamãe, você tá com cheiro de podre. A mais nova imita o gesto. É mesmo, tipo lama suja. Muito bem, eu digo, vamos já comer.
Pois é. É isso. Pra É. entender, assim. Exatamente. E outro que me pega muito é o... Como é o nome do... O Olho na Garganta. Menina, esse conto O olho na é a garganta, coqueluche desse livro. Não Eu- tem uma pessoa que não leia esse livro que não diga, Lívia do céu, o que é este conto Olho na Garganta? O que é? O que é? É porque é isso, né? Você vai te dando uma coisa assim, física até, né? Não, e tem isso do gatilho de quem tem filho, né? Mas, tipo, a criança que come a bateria, aí queima a laringe, fode, perde a voz, aí fica com a tráqueo lá e não fala mais. E aí tem essas relações loucas de silêncio, né? De silêncio. Nesse caso, literalmente, mas em todos os outros tem esses silêncios, né? Posso te perguntar uma coisa? Claro. Depois não sei se ficar muito Não, pode específico, perguntar. a gente corta, mas Não. o que você achou desse pai do Olho na Garganta? Bom, primeiro, eu acho linda a relação dos dois, e depois eu acho ele uó. Eu fico com muita raiva. Acha ele uó? Eu acho. Menina, eu tenho tanta... Como é que eu posso dizer? Não, gente. Eu tenho dó desse pai. Não, dó. Não é um personagem também que tenho me, dó. que me... Sabe quando me dá muita pena dele? Quando anos depois a Ele indústria volta. inventa um jeito da criança não quando ele- engolir a bateria, né? Põe um gosto lá ruim. É, Ou que é seja- isso, assim, o que dá medo, o que eu falei gatilho pra paz, é isso, porque é um momento que ele pergunta, filho, você comeu alguma coisa? Sei lá, que ele faz Você engoliu alguma coisa, né? E aí, assim, que é um momento que acaba com toda a vida dele. Isso, assim, é o medo da minha vida. Então, claro. assim, pra mim... É. Então, assim, eu fico com raiva dele porque... e depois tem aquelas ligações, tem aquele... Quando o menino só... Bom, olha A gente tá... Leiam. Quando o menino... Não, é porque é isso, o terror tá no cotidiano, né? É o cotidiano que é aterrorizante muitas vezes, né? E todos os contos têm um pouco disso. E ao mesmo tempo, não esperem que aconteça, que venha um assassino em série e acabe com tudo. Não é isso, né? Não é isso. Não é isso, mas tem outra coisa que pega muito também, que são os animais, Ah, sim. né? O que mais me pega é o coelho, já, no primeiro. Quem gosta de bicho também eu sofro, tá? Eu sofro com esse tipo de coisa. Eu fico um pouco assustada com a livros. presença do animal, sabia? Porque o animal também tem essa coisa do animal, né? Do descontrole, do selvagem, Então, esse coelho fugindo, as crianças atrás, a mãe que deixa a porta aberta e o barril correndo pra lá e pra cá. Barril é o nome do coelho, tá, gente? Não tem barril no coelho. A gente falando de coisa estranha, o pessoal, tipo, Nenhum barril atropela ninguém. Correndo, o que é isso? Não, e tem o do telefonema também, acho que é o Todo-Poderoso faz uma visita, né? Esse tem tem um elemento, talvez, de uma certa violência um pouco mais explícita, né? Porque Sim. é um homem que invade o apartamento de uma mulher e faz ela refém durante um tempo, mas também não é explícita, assim, não, tipo... não é o que você espera de alguém que faz o outro refém, né? Não. Os diálogos que eles têm ali não é de alguém que... É uma coisa muito... que mexe com a vida dela, né? Com as memórias dela, enfim. Sim, e o outro animal também é o cavalo, de um animal fabuloso, né? Tem sempre uma criança... E também tem um lance, então é isso, ela tem um negócio, é o estranhamento, os animais, a criança, porque acho que também a criança tem esse lugar do estranhamento, assim, do tá vendo o mundo pela primeira vez, né? Não tá formatada ainda, Não tá né? formatada, então acho que fica melhor pra colocar, né? Acho que sim. Um dos que eu mais gosto eu não me lembro o nome agora, é o da Poeta, que também tem duas meninas que acompanham uma poeta A alcoólatra. Mulher de Atlântida. Nossa, cara, esse também é um negócio. Não, e é isso, né? são todos muito esquisitos. Esse é uma poeta, que são duas... Ela vai lavar o cabelo no cabeleireiro de 15 em 15 dias, e aí ela tá indo lá todo de 15 em 15 dias. Aí você já fala, que estranho, né? Uma pessoa que chega meio suja e não paga. Cheirando a mar, Cheirando né? a mar com... Como é o nome daquilo? Já não me lembro os detalhes. Marujos, com... É. Como é que é o nome? Depois eu acho aqui. Com cavalos marinhos, sei lá como é que é. Com resquícios marítimos Resquícios grudados na marítimos. pele. Não é bem isso, eu não traduziria não é assim. resquícios marítimos, mas era muito bom. Mas ela vai lá, lava o coiso e volta, vai lá e volta. E aí ela conta, eu acho bonito o jeito que ela faz, porque ela conta isso. Aí depois ela fala, mas eu acho que ela não lembra de mim e da minha irmã. E aí ela volta lá pra trás e aí a gente começa a entender quem é essa mulher e da onde elas se conheciam e por que tem esse lance do mar, enfim. Esse conto também, ele vai e volta.
duas meninas na pré-adolescência que resolvem cuidar dessa poeta que bebe muito, que tá numa casa e ela tá entorpecida, e elas vão investigando a vida dessa mulher, ao mesmo tempo elas vão cuidando dessa mulher, e as duas irmãs, quem narra é uma das irmãs, a mais nova, e as duas irmãs estabelecem uma relação com essa mulher muito doida, assim, né? Muito doida. Principalmente a mais velha, que é não é a que está narrando, mas é a que comanda, né? Comanda as ações ali. E a mais nova observa e consegue ir decodificando isso, mas ela decodifica ao longo dos anos, o tempo precisa passar. E é essa mais nova que anos mais tarde atende como cabeleireira esta poeta já muito envelhecida, que volta ao cabeleireiro a cada 15 dias para fazer uma espécie de higiene, que era a higiene que as irmãs faziam nela, enquanto ela vivia nessa casa, né? Sim. Então, a Samantha, eu vejo que quando ela fala dessa coisa muito angustiante e que a gente pode estar tratando aqui como se fosse uma espécie de terror, mas a Samantha não perde de vista os sentimentos mais difíceis da gente encarar, né? Assim, tem sempre uma questão do afeto, do amor, da mágoa, do ciúme. Dos silêncios familiares. Silêncios, ela navega nesses silêncios de um jeito lindíssimo, né? Ela usa a favor. E eu acho que ela confia bastante no leitor dela, na leitora dela. Porque ela não entrega mesmo. Os contos, eles terminam... Você não tem uma resposta para aquilo. E não precisa, não faz falta essa resposta. Não faz falta. A gente só não falou do William na Janela. Ah, que sim. ela fala lá atrás, né, no finalzinho, que é o conto mais autobiográfico que ela já escreveu e que aí ela não precisa falar mais nada sobre isso. E aí é uma escritora que vai para uma oficina em Xangai, que deve ser ela mesma, e o marido tá doente. E aí, lá ela conhece outras pessoas, outras escritoras, e uma delas tem uma relação muito esquisita, muito próxima, né? Eu acho esquisita, mas é muito próxima, já julgando o personagem. Os gateiros. Muito próxima, desculpa, os gateiros, mas muito próxima com o gato, tanto que ela fala que ela não tem nenhum medo de se separar do marido, mas como o gato é do marido, ela não consegue se separar dele. Elas estão nesse país, onde é mesmo? Xangai. Xangai, é uma residência literária, né? E essa colega, que é de Londres, se não me engano, né? O gato dessa mulher tá lá em Londres com o marido, e o gato some, né, lá em Londres, e ela fica envenenado. Sabendo, ela fica sabendo... Denise era irlandesa e tinha a idade da minha mãe. É isso, irlandesa. Enfim, ela fica desesperada atrás do gato, e aí elas começam a ouvir os ruídos do gato. E essa moça, que é a amiga da personagem, né, da escritora, ela tem certeza que o gato tá ali. Você sabe, agora eu também vou fazer minhas confissões. Não, esse é o conto que não é que eu desgoste, mas é o que eu menos gosto do conjunto. Embora seja o mais autobiográfico. Não sei por quê. Acho que... Não sei explicar. Talvez ela suba um degrau a mais nessa coisa do... eu acho que ela tem... do metafísico, assim, uma coisa que tá para além do que... Tem um lance do gato morrer e ela continuar, que talvez quando o marido morra, ela também continue. Acho que tem isso, assim, mas não tem tanto essa aflição que tem nos outros. Não, eu fiquei bastante aflita, porque eu falei, gente, o que é isso? Estão ouvindo? O gato tá lá. Mas também não é uma coisa que eu acredito, que ela vai ouvir o gato. Então talvez isso que distancie. Eu acho que é isso, porque ela nesse tem uma espécie de dissociação do que é verossímil. Do que é real. Verossímil não, porque verossímil mas do que é a realidade mais concreta. Pode ser. Então, eu acho que eu tive uma dificuldade de me deixar levar por isso, né? Sim. Enfim. É isso. Mas os outros, a gente acho que sente essa catarse de, tipo, nossa, isso poderia acontecer comigo? Sim. Poderia acontecer comigo, com meu pra filho. Mim, o que eu mais gosto é o olho na garganta mesmo. E é o sumiço no carro, pra mim, é a coisa mais louca. Contei, pronto. Agora leiam. Lívia, acabou o tempo já. Meu Deus. Adorei falar com você. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui. Foi muito legal também. falar com você, principalmente com você, da Samantha. Foi uma delícia. E agora eu vou falar com a Ana. Gente, fale com a Ana. Talvez ela não lembre de nada disso que eu contei, mas aí você refresca a memória dela. Tá bom. Beijo. Beijo. Essa foi a Lívia de Orsola, nossa maravilhosa tradutora de O Bom Mal por aqui. E para ler com a gente esse livro, também eu trouxe a Ana Lima Cecília, já falei ali, né?
Ela é editora, ela foi curadora de 2 flips, das últimas 2 antes dessa. Ela trabalhou já em várias partes do mundo editorial. Ela é uma mulher dos livros, ela é maravilhosa, assim como a Lívia. Clube do Livro Eldorado. Parte 2. Quem lê? Bom, e agora chegou ela, Ana Lima Cecílio, que eu tô devendo. Olha, você é uma convidada que eu tô esperando faz um tempo, assim. Eu falei, não, eu preciso ter ela logo, mas demorei. Então, bem-vinda. Sempre é tempo, né, Roberta? Sempre é tempo. Sempre é. Jamais direi não pra você, ainda mais com essa seleção incrível dos livros que você faz aqui. Que bom. Eu gosto de todos. Que bom. Bom, a Ana é curadora, é editora, foi curadora da Flip por 2 ou 3 edições? 2. 2. E aí, é muito difícil? É, né? Olha, eu me diverti tanto que, claro que é difícil, você tem que enquadrar e prever, e contemplar, e conversar com muitas frentes, mas é muito prazeroso. É muito prazeroso você ter uma ideia, você botar a ideia de pé, ainda mais com a equipe maravilhosa da Flip, que é uma equipe incrível, que está super acostumada a fazer isso. E aí lá, quando você vê as conversas acontecendo assim, é uma alegria infinita. É bom demais. Ana, e a nossa outra convidada foi a Lívia. A Lívia, que é a tradutora. E ela contou uma história que o primeiro livro que ela traduziu, ela falou, acho que a Ana não vai lembrar disso. Foi com você, porque ela falou que tinha feito... Ela fez um Bioy Casares comigo, conto do Bioy. Que ela trabalhava na COSAC, e aí eles tinham uma obra do Bioy, e aí perderam pra Globo, que você era editora da Globo, Sim. E ela ficou, não acredito, e ela nunca tinha feito nenhuma tradução, acho que só de um livro infantil, e ela pediu pra você, e você falou, tudo bem, vamos nessa. E ela falou, nossa, eu não acredito que é ela, porque é perfeito ser ela. Foi, acho que ela traduziu O Sonho dos Heróis, que é uma novelinha do Bioy Casares, incrível, que tem tanto a ver com o Brasil, porque passa um carnaval no meio, é lindo, e ela arrasou, ela é uma excelente tradutora, eu sou muito fã da Lívia, né, muito tempo. E aquela foi a primeira dela, olha só. Você vê, eu tenho orgulho de ter dado a primeira tradução para algumas tradutoras importantes, a Lívia, a Francesca Cricelli, que traduz do italiano, fui eu que dei a primeira também, dá uma alegria, assim, de se acreditar, né, você pegar, porque elas faziam preparação de texto e tal, e você fala, traduz aí agora você, vamos aí, e dá super certo, é uma alegria mesmo, me sinto meio madrinha. É, muito lindo. E deixa eu te falar uma coisa, você é uma baita leitora, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que lê bastante, mas aí eu fico vendo o seu Instagram e acho que não, eu não leio tanto assim. Não, você lê muito. Não, mas você lê, é impressionante, assim, o que você lê. E aí eu queria saber o que chamou a tua atenção quando você leu O Bom Mal, o que te pegou de primeira e por que esse livro é um livro que todo mundo se apaixona por ele, né? Todo mundo fala dele. Eu acho que tem uma coisa da literatura contemporânea que, assim, a gente já passou por muitas fases e por muitas coisas. E se o livro não é muito bom, a gente tem uma sensação de déjà vu, eu já vi isso de algum jeito, em algum lugar. A Samantha Schweblin, que é uma autora que é conhecida pelos contos incríveis, o primeiro livro que eu li dela foi o romance, foi o Quentux, que eu acho que a gente até já conversou sobre isso, eu e você, em algum momento. E o Quentux é um romance, mas ele é um romance estruturado, pode ser lido como um monte de continho estruturado no mosaico, porque eu acho que é um tipo de linguagem que ela faz, e que é muito diferente. Então, quando você lê aquele Quentux, assim, você fala, não, temos aqui uma autora contemporânea que está experimentando coisas que as outras pessoas não estão. Ela parece que você tem uma sensação de que ela está num passo à frente. Eu conversei com o Joca Terron, que é um grande amigo, um grande tradutor do espanhol, que já traduziu outros contos da Samantha, e ele me falou uma coisa que ficou muito na cabeça, ele falou assim, ela se esforça muito para chegar no que ela quer. E ele falou, e eu digo isso como tradutor, porque eu acho que tem um procedimento dela de transformar em natural a estranheza, as cenas bizarras, né?
E aí eu acho que esse Bom Mal, ele é totalmente isso. Eles são 6 continhos curtos e que cada um deles, assim, te dá... Eu não sei se você teve essa sensação, mas a gente que lê muito, às vezes fica meio adormecido, né? Fala assim, já sei onde vai e tal. Quando você lê da Samantha Schweblin, me dá até um vazio no estômago, assim, né? Dá uma coisa assim, nossa, disso que ela tá falando, assim. Então, ela tem uma possibilidade de criar uns sustos pela linguagem, pelas imagens que ela arquiteta, pela situação que ela depara o leitor, assim, que é muito impressionante, assim, eu sinto aquele arrepio na espinha, que é raro, mas que quando vem é uma coisa que dá uma alegria imensa de ler um livro, por mais que seja uma coisa meio terrível, assim, é você se sentir vivo pela literatura, e eu acho que ela tem essa capacidade de um jeito muito impressionante, assim. Eu acho também, eu concordo, e acho que não à toa ela coloca ali na epígrafe o estranho é sempre mais verdadeiro, citando a Silvina Ocampo, né? Sim, aliás, para voltar no Bioy que a gente falou, né, que era tão um colega do Bioy, eu acho que sim, e aí, ainda pensando numa espécie de uma tradição que ela faz, o que eu acho muito interessante é que ela pertence à América Latina, né? Ela tem uma coisa que, não sei se é exatamente o realismo mágico, mas é o mergulho da estranheza. E não ter medo de fazer isso, de construir coisas que são vertiginosas e tal. Porque é difícil falar de livro de conto, porque cada um é a gente não consegue falar uma sinopse, mas eu acho que esses contos da Samantha, eles sempre levam a gente para uma cena, né? Você pensar nos 6, assim, eles sempre levam a gente para uma cena ou para um acontecimento que torce a vida do protagonista de um jeito que você não volta mais, né? Então é uma cena de um trauma, é uma coisa de infância, é um encontro, é alguma coisa que aquilo vai mudar de vez. E é incrível como essas cenas ficam reverberando. Eu já tinha lido o livro, quando você me convidou para falar, e voltei agora, nos últimos dias, a voltar neles e eu senti tudo de novo, assim. Então você vê que é muito poder narrativo mesmo, essa construção que parece ali que ela está contando uma historinha, mas que tem uma arquitetura muito poderosa, né, em volta, assim, para fazer isso. Eu acho que eu tenho imagens que ficam muito fortes desse livro. O sumiço da criança no carro, para mim é uma coisa, tipo, uma imagem de terror que aparece, né, que é aquele olho na garganta. Até o nome, né, o olho na garganta já é muito forte. Mas muito. Aquele conto todo, pra mim, fica essa imagem. E do primeiro conto, que fica essa imagem da mulher andando o dia inteiro com aquela roupa suja de lama, fedendo ao que ela tentou se matar, né? Ela tá carregando aquilo, assim, né? E eu gosto muito do cavalo também. Nossa, eu acho... E eu não sei, uma coisa... Aí eu fiquei nessa segunda leitura tentando ver... Primeiro, queria pensar com você o que é o bom mal, né? Eu acho esse título do livro, eu acho muito intrigante, assim, porque todos esses acontecimentos que eu acho que são presentes em todos os contos, é o sumiço da criança, é a morte do menino, do cavalo, a tentativa de se matar, aquela coisa da poeta, das meninas com a poeta, né? Todos são acontecimentos muito, muito definitivos na vida das pessoas e são acontecimentos que são maus em si, né? É uma morte, um trauma, um desaparecimento, é uma coisa, eles são pesados, assim, se você for pensar. E por que ela chama de bom mal? Isso eu queria até te ouvir, assim, que eu fiquei Nossa, belíssima muito intrigada, pergunta. assim. Belíssima pergunta. Ouvindo você falar agora, enquanto você perguntava, eu perguntei por que eu não pensei nessa pergunta antes. Porque daí você ia fazer pra mim, né? Eu quis fazer Nossa, pra não ter que responder. Mas... Não, mas o bom mal, eu fiquei pensando agora enquanto você fazia, porque são situações que não são boas, nenhuma delas mas que mudaram as trajetórias todas pra sempre, né? Também. O quanto isso é bom e o quanto isso é mal. Não sei se é exatamente, assim, pra quem não leu e tá ouvindo a gente, pelo amor de Deus, não acha que, assim, vamos tirar o melhor de uma coisa horrível que acontece. Não é autoajuda. Não tem nada de autoajuda, não tem nada disso. Mas eu acho que tem essa possibilidade do sentimento, do sentir, de dar uma chacoalhada na vida, de ser uma coisa que transformou, que
fez essas pessoas serem outras coisas, né? Então isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, de por que o bom, o mal, né? Porque será que podia ser um mal bom, né? Se fosse o inverso, assim. Em eu espanhol, fiquei como muito... é? Em espanhol também é o bom mal? Eu acho que sim. Você Oh, tá aí com o livro, né? tô procurando. Deixa eu ver. Eu acho que tem na quarta capa os livros da Fósforo, não tem? Tá aqui. El Buen Mal. El Buen Mal. É muito intrigante esse título. E outra coisa que eu fiquei muito pensando nele, você até citou, né, que um dos contos chama O Olho na Garganta, porque é um menino que tem uma traqueostomia, né, e é muito incrível, é uma imagem muito forte, porque ele não consegue falar, mas é ele que narra o conto. Então isso já é um paradoxo que é incrível. Ele não fala, e é a grande angústia dos pais que ele não fala, mas ele narra o conto. Então ele conta tudo o que acontece na família do ponto de vista desse menino que é mudo. E o título desse conto, que é O Olho na Garganta, aí tem a história do olho, e eu não sei se você se lembra, porque isso foi uma coisa que foi muito chamando, os 3 primeiros contos. O da mulher que tenta se matar, que tem o coelho, tem aquele coelho. Ela O tem barril. uma troca de olhar com o coelho muito intensa. Ela fala os olhos vermelhos, ela troca. Depois um outro tem um gato, depois o outro tem um cavalo. E são animais com uma troca de olhar com o protagonista de um jeito muito significativo. O gato... Assim. O gato, o cavalo e o coelho, se eu me lembro. O gato, o cavalo, o coelho. E tem ali na Mulher do Mar, ela sai com os... Ela tem umas coisas do mar que ficam presas nela. Tem, então os caramujos mortos, né? Os caramujos. Ai, obrigada. Morto, né? Nossa, não. Eu falei com a Lívia no primeiro e a gente não lembrava o que era, como é que ela falava. A gente procurou, não mortos. Achou. E agora você falou, foi tipo, ai, ufa, finalmente. Caramujos mortos. Isso. Mas é muito impressionante porque tem os caramujos, essa história dos animais, uma troca de olhares e uma troca de olhar que é muito significativa e que parece um pouco que esses personagens também estão lidando com uma coisa deles que é irracional, que é como se eles também se animalizassem nesse olhar, né? Sim. Quando eles conseguem adentrar ali o olhar dos bichos, eles também se animalizassem com isso. E aí eu fiquei pensando que tem uma coisa do bom-mal nessa animalidade também, né? Que às vezes um animal, assim, o bom-mal também você anula o bom e o mal. Então você chega num limite um pouco de amoralidade. Porque ninguém ali tem muita culpa. Nem a mulher que se mata, nem a poeta suicida, nem o sumiço do menino que é acolhido pelas pessoas do posto. São situações muito terríveis, mas muito amorais, no sentido de não é que tem alguém fazendo mal, tem um sequestrador, Não. O que mais tem é o último conto, que tem aquele Todo-Poderoso faz uma visita, e que mesmo assim não é tanto, né? Porque é um cara que invade a casa e tem uma violência ali, mas também é um jeito muito estranho, né, de ter uma violência, porque ele quer fazer algo em troca. O que eu posso fazer em troca? Então eu acho que isso é uma coisa que eu fiquei muito pensando, os animais e o bom-mal, né? Assim, como que esse mal existe no mundo, às vezes sem ter alguém que provoque, né? Que são coisas é o tédio da primeira mulher, é o mistério, é aquela tragédia, né? O menino do olho na garganta, ele tem toda a questão dele, porque ele engole uma pilha, é uma coisa de criança que é muito angustiante, né? Mas é uma coisa assim, ninguém tem culpa daquilo, os pais não se sentem culpados, porque, sei lá, não vigiaram o menino o suficiente. Não é exatamente uma culpa moral mas que vai. Mas no da escritora, lá no William na Janela, que ela fala que é o mais autobiográfico de todos, e parece, eu acho que dentre eles ele é o mais diferente mesmo, né? Ele é o mais parece uma vida mais comum, assim. Mas lá também, porque lá o gato
ela fala que não vai separar do marido porque ela precisa ficar com o gato. Então, quando o gato morre, na verdade, nesse caso, o bom ou mal me parece muito mais claro, assim, é isso aí. Tipo, ele morre e aí é o bom ou mal, beleza, né? Nesse sentimento. Mas o bom ou mal me lembra também do bom selvagem, em algum lugar. Pode ser, é porque o selvagem, ele não é exatamente, não sei, o mal me intriga chamar o mal, assim, sabe? Porque são coisas muito ruins, a doença, a morte do gato, as coisas assim, o enlouquecimento, a tentativa de suicídio, uma criança que desaparece, mas não é exatamente, ou talvez seja, a presença de um mal do mundo que não depende exatamente das pessoas, é um mal meio ao acaso, sabe? Como se... E talvez seja por isso que é tão espantoso. Porque se o mal está nas pessoas, você pode falar, bom, eu vou me cuidar, não vou sair à noite, vou evitar os psicopatas e vai dar tudo certo com a minha vida. E o que parece no livro da Samantha é que essa tristeza, não estamos protegidos do acaso. Ela pode acontecer com qualquer um, assim, né? Não, é o que dá pânico na leitura dela. Não, e também tem um lance, eu acho que ela escreve... ela tem esse tom da estranheza também no jeito de escrever, porque tem uns silêncios, mesmo alguns mais literais, no caso do menino, né, porque ele não fala, mas também tem o silêncio do pai que não pergunta por que as pessoas, sabe, que são pessoas que não perguntam, né, são relações construídas em volta de silêncios, o que torna tudo muito misterioso também, né. O primeiro é muito isso, né, é uma angústia, aquela mulher, ela tá entediada, ela tá infeliz, claro que ela ama as filhas, mas aquele marido, e o cara não percebe que ela tá com coisa no cabelo, que ela tá com um cheiro de lama, as filhas percebem, né, e falam, ai mãe, que fedorenta, tal, e o marido nem percebe, assim, então é angustiante um pouco por isso também, pela impossibilidade de comunicação das pessoas, né, a da escritora também, né, tem esses silêncios, assim, é muito doloroso. Mas o que eu acho muito notável em todos, assim, não sei se a Lívia falou disso como tradutora, porque eu acho que é muito fundamental, é a construção de um clima, né? Acho que conto, claro que são histórias, né? Mas no romance as coisas precisam se encadear melhor. O conto, ele é mais uma fotografia. E o conto, ele é bom quando ele é uma fotografia que você percebe o ambiente que tá, o clima. Acho que tem uma coisa do clima que é muito importante, assim, nessa construção dos contos e como ela faz isso bem. Assim. Sim, a construção como você de clima. pula de um conto para o outro, são climas diferentes, ao mesmo tempo dá para entender o que tem de unidade entre eles, né? Isso tudo que a gente está falando, o silêncio, o mal, esses silenciamentos, assim, mas como ela faz isso de um jeito tão poderoso, assim, né? De linguagem. Eu acho também no final, né, ela faz um sobre os contos, que eu acho também muito estranho ela tentar, porque ela não explica nada naquilo, mas ela fala de coisas meio, sabe, eu acho, sei lá, tipo, vi cavalo de um animal fabuloso em Hurlingham, o bairro em que cresci, vi dezenas deles, a todos dedico essa história. Então ela tem um jeito, assim, embora não exista nada de autobiográfico em O Olho na Garganta, quero dedicar essa história ao meu sobrinho Logan, que sofreu um acidente parecido com a mesma idade. Não tem nada, mas sofreu parecido, né? Eu acho estranho também o jeito dela se colocar no final, né? Porque ela quis fazer esse nota sobre o autor, ela quis falar que até o William na Janela é o conto mais autobiográfico, sendo que fala de uma oficina de escrita em Xangai e que o marido estava doente e ela viajou para longe, né? O que me faz crer que é ela a escritora em Xangai, né? Esse tem muito cara de autobiográfico, porque a Samantha Schweblin, ela é argentina, ela mora em Berlim, eu acho. Então é uma pessoa que deve estar acostumada a esse tipo de... Até o mundo que ela descreve ali, né, a cena, que é vários escritores, um de cada país. Eu acho que ela faz isso assim, quando ela escreve a escritora inglesa que fez um primeiro romance de sucesso e os outros não, o cara que era o único, que era um escritor mesmo, que escrevia 20 laudas por dia porque fazia livro policial. Eu conheço aquelas pessoas, eu tenho a sensação, né, assim, você quase sabe quem são, né?
Inclusive tem um português que pega geral ali, que tem até um nome dela, que eu tenho minhas hipóteses. Olha! Tem até fofoca. Ô, Ana, mas realmente você me deixou agora muito encucada com o Bom Mal. Ela não tem ela falando disso em lugar nenhum. Eu vou atrás agora, eu vou fazer uma pesquisa de detetive. Eu não procurei, não, mas vou fazer. Eu fiquei assim, eu fui pegar o livro para reler, né, pra nossa conversa, e eu fiquei com o título e fiquei com essa capa, que é um coelho, né? E aí, daí que eu acho que tem essa coisa, porque o coelho do primeiro é muito, ele é fugidio, e ao mesmo tempo é um objeto de raiva, e ao mesmo tempo é um objeto de cuidado, e ao mesmo tempo é uma ligação com as filhas, né? Ele é quase uma metáfora do universo de afeto daquela família, assim, o coelho, né? É uma coisa que elas têm que cuidar, e que pulsa, e que a orelha, e que o vizinho pega de um jeito esquisito. Então, o coelho eu acho que é muito fundamental ali. Mas o título, Bom Mal, me intriga muitíssimo. Na orelha tá aqui, ó. Talvez por isso as 6 histórias deste livro sejam a um só tempo trágicas e venturosas, permeadas por culpa, solidão e luto, mas também por laços de família, amor e saudade. Através do insólito que desorganiza a vida, tudo se passa conforme o título anuncia. O mal é um bem necessário, ou ainda, porque nas narrativas nada é o que parece. A bondade pode ser maléfica. Eu lembrei do Chico César agora, o Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. Tem um pouco isso mesmo. Eu não sei, eu acho, porque, por exemplo, no da escritora, né, que a gente tá dizendo que é o mais autobiográfico, eu acho muito bonita a relação que ela faz com a escritora velha, assim, eu acho muito bonito, assim, o interesse legítimo delas, o silêncio que ela fica, uma hora que ela puxa a escritora para sentar no degrau, o jeito que a escritora se abre com ela e fala do marido. Nossa, eu não sei se você lembra, mas ela faz uma sequência, ela fala, eu me casei com um homem que eu tinha certeza que era bom, 10 anos depois eu fiquei achando que ele era ingênuo, 20 anos depois eu achei que ele era um tolo, mas aí já era muito tarde para me separar. Eu acho que isso é tão... imagina, é um resumo de um casamento, isso aí dá um livro, né? Assim, essas 3 frases dá um livro de tantos jeitos de ler e significados e significantes que isso tem, assim. Mas eu acho lindo, ela fala, ela era muito boa de conversar e ela não se importava de ficar em silêncio. Então, assim, é difícil, não é muito comum você ter relatos na literatura que está sempre em busca de coisas muito grandiosas, de um caso de amor, de grandes inimigos, de mãe e filha, de pai e filho e tal. Você ter uma coisa assim que é um encontro entre 2 mulheres que estabelecem ali uma intimidade, uma amizade que é uma coisa tão bonita. Eu achei lindo isso, assim, Sim. né? Não, e essa frase realmente eu coloquei 1000 asteriscos aqui. Assim é o homem com quem me casei, disse Denise. No começo você fica achando que ele é um herói. Depois de 10 anos, um ingênuo. Depois de 20, um bobo. E então já é tarde demais para se separar. Cara, que frase maravilhosa. Que frase. Que frase. Mas vou te dizer que dá um romance, isso, assim, né? Assim, podia ser o começo de começar um livro. Nossa, assim, primeira frase. E ela tem uma calma, Denise, né? É uma personagem tão bonita, assim, tão tranquila no seu desespero, na sua coisa, porque ela tem essa paixão pelo gato e tal. Mas eu gostei demais dessa aproximação dela, assim, né? Das 2 juntas ali, num cenário meio em Pequim, ela um pouco desolada, ela pergunta o que você gosta no seu marido, e ela conta a história da mão, né? E que é um detalhe, aí também tem essa coisa do pequeno, que é o que às vezes fica nos ligando às pessoas. Eu acho que a cabeça da Samantha Schweblin deve ser um lugar muito esquisito de morar. E muito interessante. Muito interessante, porque ela me dá a impressão, desde o Kentucks, que eu acho que tem isso, assim, né? Que ela vai entrando na casa das pessoas, através ali dos bichinhos, mas eu acho que ela é uma pessoa que um detalhe deflagra uma história, né? Tem uns escritores, quando ela faz essa explicação do final do livro, que você leu do cavalo, por exemplo, acho que ela, olhando um cavalo, ela bolou todo aquele conto, né? A morte do menino, aquilo ter vindo, aquela coisa espantosa e tudo mais.
Eu acho que um posto de gasolina, ela consegue imaginar uma cena de uma criança desaparecida, que é uma coisa muito terrível, assim, e acho que tem uma coisa muito forte nela de imagem mesmo. Acho muito. Né? Muito. É o lago, a mulher saindo do lago. Eu consigo, assim, eu fecho os olhos e vejo uma série de imagens desse livro. É quase como um cinema, né? Quase como uma coisa de... Enfim, você consegue pensar diretores que poderiam filmar essas histórias. Perfeito. Assim, né? A gente já estourou o tempo, infelizmente. Olha, a gente falou dela, que seria muito, a cabeça dela deve ser muito estranha e não sei o quê, mas a sua também, a sua leitura... Não, realmente, vou te falar, alguns programas eu fico sem fala, e acho que esse foi um deles, assim, porque a tua leitura, você tem uma leitura muito atenta e muito especial sobre as coisas, né, e muito, muito curiosa, muito indagadora. Então foi um prazer enorme ter você aqui. Me chama mais, que eu venho e adoro conversar. Eu vou te chamar toda vez agora, porque agora eu vou passar o resto do dia, gente, procurando o bom mal. Pois eu te mando quando eu achar, pode deixar. Depois a gente se fala mais. Tá bom. Vou tentar continuar pensando aqui, e se a gente achar alguma coisa, a gente se troca. Tá bom, combinado. Um beijo, amor, obrigada. Roberta, obrigadíssima, até mais. Até. Pronto, com um nó na cabeça, a gente encerra esse programa de hoje, encerra essa temporada, gente. Queria agradecer demais ao Carlos Amaral, que gravou comigo esses episódios depois da loucura com a Rádio Eldorado. Queria agradecer também o Emanuel Bonfim, que me encorajou a continuar sempre. Ao Moacir Biasi, meu adorável e amável montador. E queria agradecer vocês que continuaram comigo para encerrar a 6ª temporada do Clube do Livro Eldorado. Obrigada, foi lindo, sempre é. Um beijo. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.